Eu vou. É o aquário lá no Rio de Janeiro. Quem já foi? Vale a pena, não vale? Muito bom, né? Esse eu não vou perder também, não. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos começando, né? Comecei de manhã e nós vamos dar continuidade agora à noite para vocês a abertura de uma série sobre cura, não só física, como também espiritual. A alma da gente precisa de cura também, né? Assim como o nosso corpo físico. E nós vamos falar aqui 2, 3 domingos, eu não sei até onde Deus vai nos levar, mas com muito entendimento. Hoje de manhã eu disse para o pessoal, olha, se você não gosta da Bíblia, não gosta de ouvir versículos, só gosta de coisas superficiais, não venha. Não participe, porque nós vamos só ficar no entendimento da palavra de Deus. Amém? Você não vai ouvir daqui uma palavra, um pensamento humano. Tudo que você vai ouvir é para a honra e glória de Jesus no que está escrito. E tudo que será dito será comprovado pela Bíblia Sagrada. Talvez você ouça coisas que você nunca ouviu. Talvez você fique até impactado com algumas coisas. Mas tudo será exposto através do que está escrito, da palavra de Deus. Estão prontos? Vamos então? Vamos dar largada? Muito bem. Pastor, qual é o propósito dessa série de mensagens? Aumentar a sua fé através do conhecimento bíblico. Conhecer Jesus. Porque, irmãos, a maioria, e eu posso falar isso com você, nos meus anos todos, 40 anos, militando nessa área, fazendo o que Deus quer, como os cristãos são incipientes. Meu Deus do céu. Como os irmãos em Cristo não conhecem Jesus. Não conhecem a Bíblia. E aí pagam um preço muito caro. São salvos? São? São. Mas não desfrutaram da glória de Deus aqui na terra. Ah, pastor, mas todo mundo tem aflição, então fica elas por elas. Não. Porque quem tem aflição e tem conhecimento, passa por ela. Mas quem não tem, se machuca todo. Chega lá, todo machucado, todo arrebentado. Porque não tem conhecimento, não conhece. A maioria das pessoas, estou falando a maioria, não estou falando que são todos, não leem a Bíblia. E quando leem ou para ter uma resposta imediata porque quer resolver um problema, ou na hora de dormir, está com sono, e aí dorme com a Bíblia caindo, ou se é durante o dia, tem outros afazeres, então não é a prioridade. E isso acaba com o cristão. Porque o que eu mais atendo são pessoas com falta de conhecimento bíblico, não conhecem a Bíblia. Então o propósito é fazer com que você conheça mais a palavra e preste mais atenção naquilo que está escrito, do que aquilo que você ouve aí fora. Amém? Vocês podem me ajudar a pregar? Vocês podem participar comigo? Deixa eu fazer então uma pergunta para começar a série. Presta atenção. Tudo que eu for falar agora aqui, se você pensar em outra coisa, você vai perder o entendimento. Até porque você só vai sair daqui pleno no último culto dessas ministrações. Porque não dá para eu falar tudo com vocês em 40 minutos, 50 minutos. Então você vai ter uma ideia para depois a gente ir juntando essas ideias e você ter o contexto bíblico. Amém? Então me ajuda a pregar. Lá vai a pergunta para você. Até quando você esperará as promessas de Deus serem cumpridas nas vidas de vocês? Entenderam a pergunta? Até quando vocês vão esperar as promessas serem cumpridas? Tem gente que vive a vida toda e não vê as promessas serem cumpridas. Ele sabe, e ele fica assim, amanhã, Deus proverá,
Deus vai fazer. Mas quando que Ele vai fazer? Então, até quando você vai esperar ser curado, ser liberto, prosperar? Até quando? Porque são promessas. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Todas, com exceção de uma, promessas de Deus já foram cumpridas. Eu vou repetir. Todas, com exceção de uma, promessas de Deus já foram cumpridas. Aonde? Na cruz. Todas elas. A única que não foi cumprida ainda e vai se cumprir é a volta dele. E o resto, pastor? As promessas já são fatos. Não são mais promessas. A cura é um fato. Já ocorrido. Mas como, pastor? Verdadeiramente, é verdade. Você tem dúvida? Jesus vai tomar as nossas doenças e enfermidades. Acertei? Não. Como é o correto? Passado? Então já ocorreu. Então Ele levou as nossas doenças e enfermidades. E pelas suas feridas, vamos, não é vamos ser, já fomos. Então é um fato. Porque já ocorreu. E aí a gente fica esperando. Então o que está faltando? Eu assumi. O quê? A palavra. E é isso que a gente vai aprender. Por que você foi sarado pelas feridas de Jesus? Eu quero que você me acompanhe no raciocínio. O que tem a ver uma ferida em Jesus com a minha saúde? Alguém já tinha pensado nisso? Já tinha? O que tem a ver? Ele foi machucado, cortaram, furaram, e eu fico curado? Entendi nada. Nós vamos entender. Então, eu não posso ficar esperando as promessas serem cumpridas, porque elas já foram cumpridas na cruz do Calvário. Eu preciso ter conhecimento, entendimento, para que aquilo que foi feito se cumpra na minha vida. Entendeu? E isso, pastor, é automático? Não. Eu preciso de conhecimento e de entendimento para buscar aquilo que já me foi dado. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque quando eu for lá para pegar o que me foi roubado, eu tenho acesso livre dado por Jesus. E essas portas não vão me deter. Então, se me tiraram a saúde, me tiraram a alegria, me tiraram o prazer de viver, eu vou lá e pego de volta e digo, é meu. Com toda a autoridade. Quem te deu essa autoridade? Jesus. Está escrito essa autoridade em algum lugar? Eis que vos dou poder, autoridade. Tudo bem? Tá bom. Olha o que Paulo, todo mundo sabe quem é Paulo que eu estou falando aqui, né? Paulo, nosso irmão em Cristo, Bíblia. Um homem cheio do... Alguém tem dúvida que ele foi cheio do Espírito Santo? Transbordava o Espírito Santo nele? Eu quero que você acompanhe comigo o que ele vai dizer em Coríntios, capítulo 5, sobre o que nós vamos aprender aqui. Porque o que nós vamos aprender aqui, para quem está lá fora, meu irmão, pode ter certeza que é enlouquecedor. É descabido. É totalmente fora do contexto para eles. Para nós, diz a Bíblia, que é o poder de Deus. Agora, vem Paulo em Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, e vem e diz para nós que ele fica enlouquecido com as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Elas são transcendentes. Elas são incomuns. A gente não consegue pegar. A gente não consegue ver com os olhos físicos. Muito menos ouvir.
com os olhos, com os ouvidos, ouvir com os olhos é pesado, com os ouvidos que nós temos, físicos. Então ele vem e diz assim, gente, se nós enlouquecemos, e é o título da mensagem, se você quiser procurar no aplicativo, está lá assim, se nós enlouquecemos, é por Deus. Então, depois que você terminar essa série, ou hoje mesmo, quando você chegar em algum lugar, e você for praticar o que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza que alguém vai dizer para você, você é louco, rapaz. Você está doido, rapaz. E é o que Paulo diz, se eu enlouqueço, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Por quê? Porque o que você vai ouvir é loucura. Posso continuar ou você quer que eu pare? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Você me ajuda a pregar? Se enlouquecer, Paulo falando, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a... O que ele quer dizer com isso? Deus é totalmente fora da curva. As coisas que ele diz são para enlouquecer a gente. Por isso que é por fé. Agora, por amor a vocês, eu vou alinhar a minha loucura para que vocês entendam. Porque é loucura. Quem entendeu? Não entenderam? Deu para entender ou não deu? Eu vou traduzir em linguagem mais fácil. Tudo que é de revelação de Deus, as coisas de Deus, ser curado nas feridas, está morto para o mundo, mas eu estou vivo. É doideira. Entender isso. Mas como eu amo muito vocês, Paulo dizendo, eu vou arrumar esses pensamentos e vou passar para vocês esse conhecimento. Para que vocês sejam loucos igual a mim por Cristo. Conseguiram entender agora? Então ele está dizendo isso. E aí ele continua. Olha só, 14. Gente, não estou inventando nada. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos que um morreu por todos. Vocês concordam com ele? Quem é que morreu por todos? Tá bom, então você está concordando. Agora, lá vem a... Logo, todos e... Você morreu, cara. Morreu ou não morreu? Você morreu, meu irmão? Quem está morto aqui? Para o mundo, claro que é para o mundo. Então ele está dizendo, irmãos, olha só como é doideira, que nós estamos... Estou falando heresia? Ou está escrito? Então ele diz que se você crê que Jesus morreu por nós, logo, ele está concluindo, nós morremos também. Com ele na cruz. Agora, se morremos com ele na cruz, também ressuscitamos. Então eu posso dizer que eu sou um morto que está vivo? Me diz se não é enlouquecedor. É ou não é, irmã Vera? Não é, pastor? Irmãos, vocês estão tão sérios que eu fico até com medo. Tá prestando, quem falou isso aí? Estão prestando atenção? É isso que vocês estão fazendo? Prestando atenção? Me assusta não. Então, olha só. O nosso irmão Paulo, transbordando do Espírito Santo, está dizendo que todos nós estamos... Só vocês que morreram, eles não morreram não. Todos nós estamos... Mas, pela cruz, aonde nós morremos com Cristo, está escrito isso na Bíblia? Sim, eu também ressuscitei. Então eu estou morto, mas estou vivo. E a... Glória a Deus. Pastor, começou a loucura, né? Começou. E vai agravar. 15. E ele morreu
para que aqueles que vivem já não vivam. Está confirmando o que a gente está falando? Então, ele morreu por todos que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... Agora, outra doideira, 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém, está escrito isso aí? Ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então, não posso tratar com vocês mais como seres humanos normais. Porque vocês estão mortos vivos. Ele abriu bem o versículo, né? Enlouquecemos por causa de Deus. Então, eu sou um morto-vivo. É. E agora ele estava dizendo, agora a gente não lida mais, você, William, como ser humano. Eu lido com você como um espírito. Porque o espírito domina a alma e o corpo. Entenderam? 16. Não. Ainda no 16 ainda. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, ou seja, humano. Agora já não o consideramos assim. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Como nós morremos e também... Tá bom. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, foi crucificado e ressuscitou, só para te ajudar, é nova criação. Então, se eu sou nova criação, eu já morri, ressuscitei, não vivo mais da carne, nem da minha alma, eu vivo do fôlego de Deus, do Espírito, as coisas que são antigas já passaram, eis que surgiram agora, que eu ressuscitei, coisas novas. Oh, glória! Escuta, que coisas velhas são essas? Medo, angústia, depressão, raiva, ódio, angústia, tristeza na alma. Ele está dizendo, isso já acabou. Por quê? Por que a morte acabou? Acabou porque eu já morro. Se eu já morri, a morte não pode? Não pode o quê? Me matar. Porque eu sou... Ah, gente, me ajuda. A morte não pode mais, então, A gente não deve estar entendendo. Olha só, a morte pode matar Jesus? Não mesmo? Por que não pode? Porque Jesus venceu a morte. Ele morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte no túmulo. A Bíblia diz que nós morremos em Cristo e que ressuscitamos em Cristo. Então eu estava com Ele na cruz e estava com Ele, mesmo antes de eu nascer, na sepultura. Então, se eu ressuscitei com Ele, eu sou corpo ou espírito? Como Ele é, eu sou espírito. Então, eu não dependo do meu corpo. Estou falando espiritual. Seu corpo é pedra preciosa, é templo do Espírito Santo. Mas eu estou falando de espírito. Eu não dependo mais da carne. Eu sou A morte pode me tocar? Não. Está entendendo o raciocínio de Paulo? Não é meu, não, de Paulo. Cheio do Espírito. A morte não pode... Pastor Sérgio, o senhor está bem, não. O senhor acabou de perder o seu pai. Como é que é? Eu acabei o quê? Eu perdi meu pai? Ou eu ganhei com meu pai? Eu ganhei. Porque a morte não tocou no meu pai. Pastor, o senhor está doido mesmo? Por amor a Deus, eu fiquei louco. Não, pastor, não. Meu pai, quando passou mal e foi embora na ambulância, ele morreu dentro da ambulância, eu creio que Jesus chegou lá e disse,
Meu filho, chega, né? 92 anos, brigou muito, lutou muito, guarda a fé, bora. E se ele disse, mas a minha esposa, Jesus deve ter dito, você tem dúvida que eu cuido dela? Ele falou, claro que não. E os meus filhos, você tem dúvida que eu cuido deles? Claro que não. Vem ver o que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Então eu não perdi meu pai, eu ganhei. Vocês estão entendendo isso? Porque a morte não pôde tocá-lo. Em vez dele morrer, ele viveu. Porque essa é a real vida. E a gente foca aqui. Entendeu? Egoísmo, eu quero aqui. Não. Ele está andando em rua de ouro. Ouvindo o que nunca ouviu na vida. Desmaiava todo dia antes de partir, agora ele... Mas eu soube, pastor Sérgio, que a sua mãe está no São Lucas, internada. Sim. E muito bem. Mas por que, pastor, acontece isso? Por que ela está internada? Porque ela tomou um baque muito grande, o corpinho dela balançou, aí Jesus falou, como eu disse para o seu marido que eu cuido de você, eu vou levar você para o hospital para ter todo o cuidado possível e imaginado para que você fique bem. Porque ela está recebendo cuidado que eu não poderia dar em casa. Só que a gente vê, está internada. Ela está sob o cuidado de Deus. Quem está entendendo? Então eu não perdi nada. Estou feliz da vida, porque Ele está feliz. Então agora que eu espero que vocês estejam entendendo, a morte pode te tocar? Não. Porque a morte é fim. A morte acabou, ela matou. Não, Jesus chamou. Então a morte pode te tocar? Pode? Não. Não. Isso é entendimento, gente. Paulo falou, morrer para mim é lucro. Doideira. Doideira. E o medo? Ora, o maior inimigo nosso quem é? A morte. Por que você tem medo? Porque você tem um corpo. E esse corpo você quer preservar. Concorda ou não? Você quer preservar o corpo? Todo mundo aqui quer? Vem uma doença, você fica preocupado se vai ser uma coisa muito mais grave, porque seu corpo será então você zela por ele. E é para zelar mesmo. Tá certo? Só que não com medo de perder. Por quê? Porque Paulo está ensinando que a morte não pode te tocar. Se a morte não pode me tocar e eu tenho a garantia de vida em Cristo, eu perco o medo. Se eu perdi o medo, cadê a força da morte na minha vida? Foi para onde? Acabou. Eu não tenho medo. Então ela perde a força. E quais os instrumentos da morte para te assustar? A doença. Se a morte não te assusta mais, ela vai gastar munição com você? Não. Resistir o diabo? É doideira ou não é? Quem não está entendendo? Está todo mundo entendendo, irmão? Eu falei que era loucura. Por isso o título da mensagem. Se enlouquecemos é por Deus. Mas se você tiver esse entendimento, meu irmão, quando aparecer uma dorzinha no dedão, você fala, aqui não. Eu sou templo do Espírito Santo. Sou labareda de fogo. Aqui você não tem vez. Quer enfrentar o Deus vivo? Ele vê que você tem conhecimento e ele sai. Por isso resistir ao diabo e ele... Eu mostro a ele, não é... Pelas feridas de Jesus eu fui sarado, amuleto. Amuleto. Pelas feridas de Jesus, não. Ele vai saber que você sabe por que você foi sarado. Que você não é
mais considerado um ser humano normal. Nós somos fora dessa terra, nós não somos daqui. Então ele olha para você e fala, ele não liga para o corpo. Vocês estão entendendo? Não é para cuidar, amém, irmão? Estou até com um negócio bonitinho aqui que eu ganhei. É para cuidar, amém? Mas o corpo é apenas um meio de comunicação, porque nós somos, na verdade, espírito. E ele não pode tocar no Espírito de Jesus. Então ele também não pode tocar no meu espírito. Vocês vão me levar para o hospício ou está tudo certo? Hã? Tudo certo? Aqui, esse lado aqui eu estou preocupado. Está tudo certo? Estão entendendo? Marcinho, está entendendo? Paulo, gente, sabia de coisas incríveis. Incríveis. Quando Paulo aceita Jesus, lá na estrada de Damasco, que ele reconhece que ele não era carne mais, e que ele era espírito, por isso que ele viu aquela luz, né, e ficou cego, cego para o mundo, mas enxergando, não mais com os olhos espirituais, mas enxergando com o coração. Ele sai dali e passa 3 anos na Arábia. Fazendo o quê? Não fez a obra de Deus. Mas quando ele volta cheio do poder de Deus. O que ele encontrou na Arábia? Na minha opinião, e de alguns grandes autores, ele fez um estágio com Jesus já ressuscitado. Porque ele volta dizendo o seguinte, eu entrego a vocês aquilo que eu ouvi do Senhor. Que na noite que ele foi traído, tomou o pão, ele nunca participou de uma Santa Ceia. Nunca. Porque ele não era apóstolo, ele se denominou apóstolo, mas depois da morte de Cristo. Antes, ele nunca sentou à mesa com Jesus. Na verdade, alguns autores dizem que ele não conheceu Jesus, só de ouvir falar. Então, como é que ele vem assim? Diz, eu estou trazendo para vocês o que dele eu recebi, o que eu fui ensinado, que na noite que ele foi traído, tomou o pão, como é que pode? Só um para ter ensinado a ele. As revelações de Deus, o que você está recebendo hoje. Estão entendendo? Aí ele vem em Efésios capítulo 1, escuta. Quer mais doideira ou tá bom? Quer mais? Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo, de novo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, ele está orando a quem? A Deus. Em favor do povo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, do Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Coração tem olho? Os olhos espirituais estão aqui. Os ouvidos espirituais estão aqui. Por isso que ele ficou cego. Deus estava dizendo para ele, agora você não vai ver mais por vista, mas pelo teu coração. Entenderam? Porque tudo aquilo que você vê não é. É espiritual. Pastor, está dando nó na minha cabeça. Com o tempo você vai entendendo. Então Paulo passou a ver pelo Espírito ou pela carne? Pela carne ele queria matar os cristãos, mas pelo Espírito ele se dobrou. Então ele passou a ver, e ele quer que nós vejamos, não com esses olhos físicos, mas com entendimento, com o coração. Então quando eu estiver diante de uma adversidade, eu não vou olhar com os meus olhos físicos, mas eu vou olhar com o coração. Quando eu olhar com o coração, eu vou lembrar que eu fui crucificado, ressuscitei, não sou carne, mas sou espírito. Então o mal não pode mais me tocar. Doideira. Mas real. É realidade. Se você conseguir esse entendimento, meu irmão,
você vai dizer, realmente as coisas velhas já passaram. O meu medo, a minha angústia, a minha depressão, eu não vou morrer. Eu vou viver eternamente. Se você parar para pensar, a eternidade já começou. Porque você não vai morrer, então comece a desfrutar da eternidade. Quando? Agora. Porque você não vai morrer. É Jesus que fala isso, gente. É Jesus, pastor, mas eu não vou para um caixão. Você não. O corpo. Você vai fazer assim, ó. Eu era feio, hein? Barrigudo, careca, feio. Agora é. Só que o teu corpo lá na frente, ele vai ser restaurado. Primeiro você é espírito. Depois da vinda de Cristo, o seu corpo será restaurado. Então vai ser festa total, porque vai ser corpo e espírito. Mas vamos deixar o corpo quieto. Nós estamos falando que você é espírito, o diabo não pode tocar no teu, nem te ameaçar, vou te matar com essa doença. Não vai, ele vai perder a força. Porque você não tem medo, você não morre. Quem está conseguindo acompanhar a gente? Você não morre. Porque você é espírito. É o que o Paulo está tentando. Abre os olhos deles, Senhor, para eles pararem de sofrer, de viver angústias, depressões, perdendo os dias que o Senhor deu para eles. Em vez de eles serem felizes, eles estão angustiados. Então abre, não esses olhos, porque com esses olhos eles veem o mundo, mas eles estão mortos para o mundo. Eles são espírito, então que eles vibrem, que eles saltem de alegria, porque eles não vão morrer. A vida eterna já começou para eles. Saúde, paz, amor, alegria, tudo de bom. Faz com que eles entendam isso e não virem as costas para o Senhor e olhem para Satanás, as mentiras que ele faz para roubar, matar e destruir. É isso. Efésios 1, já li, estou no 18, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de vocês conhecerem a esperança para a qual Ele os chamou. Você não foi chamado para dor, você foi chamado para as riquezas da glória da herança dele nos santos. E incomparável grandeza do seu poder para conosco, os quais, os que? Tem que crer. Conforme a atuação da sua poderosa força. Vamos falar de coisas espirituais, já que nós somos espírito? Você está crendo? Se você chegar nesse ponto, você vai vencer muita batalha. Sozinho. Sozinho. Você e Jesus. Você vai enfrentar e vai dizer, você não pode me tocar. Mas eu vou fazer isso, o exame vai dar aquilo. Eu já morri, cara. Vocês estão entendendo? Eu já morri, cara. Me dá minha doença para cá. Eu vou para outro bobo. Entenderam? Eu não estou dizendo para você que a gente não fica doente. Claro, eu já fiquei na UTI, quase morri. Mas Deus dá o escape. Quando eu tenho entendimento, quando eu conheço os meus direitos em Cristo, eu sou espírito, não pode me tocar, ele tenta, mas não prevalece. Entenderam? Eu disse que vocês ouviriam lá no vídeo. Quem viu meu vídeo, fazendo a chamada? Eu estou com a bola murcha mesmo. Vocês têm que ver mais, Facebook, Instagram, esses negócios, está lá, eu fazendo a chamada. Venham para ouvir coisas doidas. Mas vamos lá. Vamos ver a grandeza de Deus espiritualmente falando? 2 Reis, capítulo 6. E Eliseu orou. Como é que Eliseu orou aí? Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, o Geazi, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de... Agora aqui, estou falando de coisas espirituais, amém? Eliseu.
Te dou graças, Jesus. Lá fora, o exército cercando, querendo a cabeça de Eliseu. E o Eliseu dormindo. Aí tem o secretário dele, o Geazi. O homem está dormindo. Misericórdia, acabou a minha vida. Eliseu, nós vamos morrer, nós estamos cercados, Eliseu. Hã? Ô, Senhor, abre os olhos do rapaz. Esse rapaz é muito chato. Abre os olhos dele para que ele veja o mundo espiritual. Aquilo que Paulo vai falar lá na frente. Os olhos daqui e não daqui. Ele está olhando, é o mundo, as coisas que acontecem. Nós aqui estamos vendo, Senhor, espiritualmente. Vai lá, olha lá, meu filho, olha lá que eu já pedi a Deus por você. E tem um monte de cavalo e cavaleiros de fogo. E eles estão cercando a gente. Nenhum mal nos sucederá não, rapaz. É mesmo. É porque você está vendo agora com os olhos do Espírito. Antes você estava olhando com os olhos da carne. Poder de Deus. Leis da natureza. As leis da natureza. Irmãos, a gente não consegue ver o poder de Deus. Ele não dá para a gente pegar. A gente não consegue entender e pegar as coisas, as leis de Deus na terra. Se uma religião diz que o Criador de todas as coisas é o Deus deles, você pode dizer, impossível. Por quê? Porque só tem um Criador. Por quê? Porque tudo que ele fez, ele assinou. Quer ver a assinatura dele? Eu escrevi, vou até ler para você aqui. Vê se tem a assinatura de Deus. Deus são quantos em um? Pai, Filho. Quer ver a assinatura dele? Vou ler para você. Estados da matéria, quais são? Sólido, líquido, assinou. 3 em. Quais são as dimensões no espaço? Comprimento, largura, profundidade. 3 em 1. Quais são as cores primárias? Verde, vermelha e azul. 3 em 1. Manhã, tarde, noite. 3 em 1. Corpo, alma e espírito. 3 em 1. Tipos de sangue. A, B e O. Música, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Ele assinou tudo isso. Eu posso ver isso? Eu posso ver isso com os olhos? Mas eu sei aqui. Os olhos do... Então existem leis que Deus criou, concordam comigo? Que eu não vejo, mas sei que elas existem. E tem a assinatura dele. Chancela. Pum, ele carimbou. Isso aí é meu. Você pode transformar noite na manhã? Noite, manhã e tarde? Pode? Não. Você quebra isso? Você é capaz de quebrar essa lei sólido, líquido e gasoso? Você consegue quebrar isso? Porque é uma lei estabelecida por Deus, amém? E aí, pastor? E aí? Eu venho com você aqui para ver outras leis estabelecidas por Deus na Bíblia. Assinaturas de Deus na Bíblia. Como você viu, a força da natureza que existem leis, vão para a Bíblia. Leis, eu vou ler para você. Como é que uma serpente morde Paulo e ele não morre? Você entende essa lei? Você consegue pegar essa lei? Assinatura de Jesus. Poxa, peraí. Se Deus colocou na Bíblia que uma serpente pode lançar sua peçonha em um ser humano e ele não morrer porque tem uma lei de que ele controla a vida. Sim ou não? A vara de Moisés é jogada no chão e se transforma numa... E ele recolhe e volta a ser uma vara. Há uma lei. Essa lei diz que Deus tem poder para transformar o que Ele quiser. Vocês estão acompanhando?
as leis que não são quebradas? Tá bom. Moisés vem com a vara e abre o mar vermelho. Abre um caminho no mar com uma vara. Ele está dizendo, eu faço para você passar o que for preciso. E você vai passar por essa situação ileso. Uma lei que não pode ser quebrada. Maná vindo do céu. Uma lei que não pode ser quebrada, porque Deus sustenta. Ninguém quebra isso. Ele sustenta. Cura de Naamã, lepra, mergulha no rio 7 vezes e fica curado. Uma regra, uma lei de Deus. Eu posso curar como eu quiser. Aonde eu quiser. A hora que eu quiser. A ressurreição do filho de uma viúva. A ressurreição do filho da sulamita. Ele tem poder, mostrando novamente sobre a vida e a morte. As muralhas de Jericó, grita que vai cair. Que força é essa? Caiu? Que lei é essa que não pode ser quebrada, mas pode ser entendida? Que elas e elas me porque elas foram criadas para mim e para você. Manhã, tarde e noite, música, tem coisa melhor? Harmonia, ritmo e melodia. Tudo Ele que fez. Então o meu Deus tem controle sobre tudo. Existem leis que não podem ser quebradas. Pelas feridas de Jesus você foi sarado. Quebra essa lei. Você pode não entender e não vê-la se manifestando na sua vida, mas você não pode quebrar essa lei. Eu sou testemunha disso. Vocês sabem o que aconteceu. Eu não vou ficar falando aqui comigo dentro da UTI. Pode ser quebrado? O diabo queria me matar. Foi para o médico, ó. Diz lá para a família que Zé fini com a vida desse sujeito. Aí Jesus falou, quem falou isso? Meu anjo, vai lá e tira ele de lá em 3 dias. 3 dias. Ué, você está respirando, é? Tô. Vocês estão entendendo? As leis de Deus, que não podem ser quebradas e que a gente não consegue entender. Então, qual é o objetivo hoje desse culto? Mostrar para você que você é rico em poder e autoridade, o que habita em você, que é o Espírito Santo, chegou, e você diz, chegou aquele que cura. Na sua vida ou na de outra pessoa. Mas você cura? Não, quem habita em mim. Por quê? Porque está escrito o seguinte, Mateus 13. Vamos entender, vou voltar um pouquinho, Mateus 13, vamos lá. Olha que coisa interessante. 13:9. Pode? Aquele que tem ouvidos para ouvir, quem está falando isso? Ouça. Aí os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Por que o Senhor fala tudo assim complicado? Eu estou morto, estou vivo, estou morto, estou morto. Por que o Senhor fala desse jeito? Porque não é mais fácil o Senhor falar de outra forma? A pergunta deles tinha cabimento, tinha ou não tinha? O Senhor fala por parábolas, é complicado da gente entender. O Senhor, se fosse hoje os discípulos diziam assim, ô Jesus, eu não sei se eu estou morto ou estou vivo agora. Complicou, eu estou vivo, mas eu não morro. Mas eu morro, mas não vivo. Eu não estou entendendo nada. Aí Jesus respondeu. 11, Mateus 13:11. O que Jesus respondeu? A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles, não. Ele levanta alguém para ensinar o conhecimento de Deus. E a eles? Não. 12. A quem tem,
conhecimento, eu estou acrescentando, será dado. E este terá em grande doença, vida plena, eternidade. De quem não tem, até o que tem lhe será. É só você olhar. Por esta razão eu lhes falo por parábolas. Agora para você entender tudo. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Por quê, gente? Porque eles ouvem com os olhos e os ouvidos físicos. Não veem com os olhos espirituais. Físicos. Então, como eles veem com os olhos físicos, eles não entendem, não veem, não ouvem. Acha tudo isso loucura. 14. Neles, lá fora, se cumpre a profecia de Isaías, Paulo falando. Ainda que estejam sempre ouvindo, e alguns dentro da igreja, vocês não entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, é o nosso caso, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E o que Deus faria com eles? Entenderam? Entendeu? Vamos resumir, para que a pessoa que está aqui, que não entendeu. Jesus está dizendo assim, olha, eu falo por parábolas, porque se eu falar isso aqui, eles não vão entender. Se eu chegar para eles e dizer que eles estão mortos, mas estão vivos, eles vão me matar de novo. Eu vou dizer, você está morto, meu filho. Eu? Você está louco? Não, meu filho, você está morto, mas você também está. Porque você morreu na cruz comigo. Eu? E você também ressuscitou. Por isso você não precisa ter medo de mais nada, porque o inferno não pode te tocar, porque as portas dele não vão prevalecer mais contra você. Então, a você eu dei todo o poder nos céus e na terra, porque você é um só comigo. Você é meu templo, eu habito em você, você e eu somos um. Então, o inferno, como você tem esse entendimento, não pode tocar em você. Lá fora. E quero saber disso, não. Os olhos fecharam, os ouvidos se fecharam. Não vão entender. Agora nós, meu filho, você ressuscitou comigo. Você morreu para o mundo, ressuscitou. Eu te dei uma vida eterna. O diabo não pode tocar, porque eu coloco você num alto retiro, aonde ele não pode tocar. Entende? Então toda a velha criatura sua, com medo, com angústia, com depressão, com tristeza, acabou. Agora, nova vida. As coisas velhas, esses pensamentos retrógrados, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas e a morte, Jesus? Você já morreu. Ah, entendi, Jesus. Eu morri para o mundo e nasci para o Senhor. Sim, você agora é cooperador meu. Se você é meu cooperador, você vai ver isso mais tarde, no domingo que vem. Se você é meu cooperador, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Eu serei contigo todos os dias da sua vida. Então não precisa ter medo, porque medo é uma porta aberta para o inferno. Então fecha essa porta e vem comigo. Mas o quê? Agindo eu, quem impedirá? Ah, é. Entenderam? É isso que ele está falando, pois o coração desse povo se tornou insensível deles, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, se eles não fossem dessa forma, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, para Deus, a cura é quando eu entendo que eu morri e ressuscitei, e que eu não sou carne, loucura, não sou um ser humano normal, mas sou um espírito, porque ele diz que eu não sou daqui. A minha casa é lá. Entendi. Então esse capeta não tem acesso à minha vida. Não. Você mostra esse entendimento para ele, resiste na fé, e ele fugirá de vós. 16, bota aí. Mas
Felizes são... Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Felizes são vocês, são os olhos de... Porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Vocês estão vendo e sabendo coisas que eles não sabem, porque o dia que eles souberem, eu vou curá-los. Então, de onde se conclui que nós já fomos curados. Oh, glória! Último versículo da noite. Para a gente, você tinha que ter falado. Último versículo de hoje. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O que ele está dizendo? Somando isso tudo que vocês ouviram, o diabo não pode tocar em vocês com nenhum mal, porque eu estou morando dentro de você. Se eu moro dentro de você e você aceita, não me resiste, nós vamos ver isso mais para frente, porque tem gente que resiste ao Espírito Santo, mas se você me aceita como parceiro seu, e isso que eu vou falar também, a gente vai ver no domingo que vem, eu ando com você, habito com você, eu estou em você, quem impedirá de eu usar meu poder? Você é meu templo. Aí eu pergunto, você é Espírito, Cristo é Espírito, Ele habita em você, nesse corpo. O diabo pode tocar em Cristo? Ele está aí dentro. Você é que esquece. E ele é cavaleiro. Se eu opto a dar ouvidos a Satanás como Eva fez, ele não pode fazer mais nada. Quando Jesus foi falar com Adão, depois que ele caiu junto com a esposa, Jesus teve que falar com voz audível, para que ele pudesse ouvir. Não falou mais no Espírito. Adão, onde você está? Aí eu me escondi. Mas você comeu do fruto? Como é que você sabe? Por que você está nu? Quem te falou que... porque eu estou nu, eu estou com essas figueiras. Mas quem falou para você que estava nu? Porque Deus falava com ele e agora eu tinha que falar audível, porque ele caiu. Perdeu essa condição. Aí o que Jesus teve que fazer? A salvação. Para quê? Para que Jesus viesse, ensinasse isso tudo para nós, para que nós enfrentássemos a serpente agora de peito aberto, sabendo que quem está em mim é muito maior do que está lá fora. Entenderam a mensagem? Até aqui, todo mundo entendeu? Não faltem domingo para completar, entendeu? Aí você vai dizer assim, domingo que vem, então eu não entendi isso aqui, agora eu entendi o que Deus está dizendo para nós, irmãos, que nós somos em Cristo imbatíveis. Em Cristo imbatíveis. Pastor, eu não morro? Na boa velhice, virás à sepultura, como se recolhe um feixe de trigo a seu tempo. Está lá em Jó. O que isso quer dizer, pastor? Boa velhice. Eu já estou na hora? Eu já estou velho, cabelo branco, estou na hora? Não, a Bíblia diz em Gênesis que nós podemos viver 120 anos. Depende de quem? De nós. Tu entende? João, aquele que é nascido de Deus, certo? Conserva-se com o quê? Conserva com o quê? Com a palavra. E o maligno? Não lhe toca. Estão entendendo? Então depende do meu entendimento. Eu vou repetir. Aquele que é nascido de Deus, nasci, morri, ressuscitei. Não sou mais carne,
mas o Cristo vive em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Ele me coloca no alto retiro. Eu vivo agora para Deus. E Deus vive em mim. Cristo vive em mim. Eu já não vivo. Tá. Vem a doença. Pai, está escrito, nenhum mal. Pai, pelas suas feridas. Agora, com entendimento, que você ainda não pegou isso ainda, porque eu não falei. Sabendo por quê. Pelas suas feridas, eu fui sarado. Com entendimento. Aí a doença. Ele conhece. Lá vem chama de fogo. Aquele que é nascido de Deus, esse aqui, conserva-se a si mesmo, palavra. E o maligno? É lei ou é uma conversa fiada? Uma lei, você quebra essa lei como quebra manhã, tarde e noite? Não pode quebrar, pode? Quem prevalece? A palavra. Então, no dia que chegar a hora, Jesus já vai dizer... Precisa de doença? Precisa? É preciso esmagar alguém para matar? Entendimento. É isso. Entendimento. Irmãos, pastor, é um pouco difícil. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Não lute com Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gota d'água é a imagem e semelhança do mar. Sim ou não? É ou não é? A água sempre vai ser água. E nós vamos ser sempre a imagem de Cristo. Sempre, se nós permitirmos. Se nós somos a imagem de Cristo, nós temos o poder de criar. Temos ou não temos? Porque Cristo cria. Então eu vou sempre criar. Haja saúde, haja paz, haja harmonia, haja entendimento. Eu estou criando. Assim como pensou na sua alma, assim você é. Sou saudável, sou forte, sou ousado, sou corajoso em Cristo Jesus. E as outras coisas? Já passaram. E o medo? De quê? Eu e ele somos maioria. Você não pode me tocar. Aí ele fica, esse sabe. Oro para que Deus dê a vocês conhecimento. Lembra que nós falamos aqui? Entendimento. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Pai, tua palavra foi ministrada. Talvez para alguns seja loucura, mas para nós é o poder de Deus. Enlouquecemos, e sim, enlouquecemos é por amor de Deus. Ah, Jesus, nós glorificamos o teu nome porque o Senhor nos escolheu para passar entendimento. O Senhor quer que nós sejamos diferentes das outras pessoas. O Senhor quer, Pai, que realmente sejamos embaixadores teus aqui na terra. Nós possamos, Jesus, refletir a tua glória, sem doença, sem nenhum tipo de situação que contraria a tua palavra. Nos ajude, Senhor, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor sempre cresça e nós possamos sempre diminuir diante do Senhor. Então vai na nossa frente, Pai, porque nós vamos escondidos atrás da tua cruz. Cruz de vitória, aonde o Senhor decretou, Pai, a nossa morte e a nossa ressurreição. Obrigado, Jesus, porque nós estamos mortos para o mundo e vivos para o Senhor. E aí,
O inimigo não pode nos tocar, porque nós estamos bem alto. Nós estamos na palma das tuas mãos. E o Senhor disse: da palma da mão do meu Pai, ninguém arrebatará. Da palma da mão do meu Pai, ninguém arrebatará. Obrigado, Jesus, por esse lugar de refrigério, de calma, de paz. Obrigado, Pai, porque a morte não mais pode nos tocar, porque a vida eterna já começou para nós. Obrigado pelo entendimento, pelo conhecimento. Meu irmão, minha irmã, se você creu nessa palavra e quer uma oração de cura por você, ou você está intercedendo por alguém, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Chega aqui. Intercedendo, ou você mesmo, não importa. Vem aqui na frente. Vamos esperar os outros irmãos chegarem. Nós somos uma família. Sentamos à mesa juntos. Pode vir, sem medo. Jesus diz: vem. Vem vocês que estão cansados, oprimidos, que eu aliviarei vocês. Pode vir. Sem medo. Ah, eu faço a obra, pastor. Você é um ser humano, meu. Pode vir, quem faz a obra, pastor, obreiro, não importa para Deus, pode vir. Não faz diferença para Deus. Isso é só título. Amém. Olha para mim um instantinho. Olha para mim um instantinho. Vocês creem que Deus pode curar vocês? Tem certeza disso? Ou vocês creem que já foram curados? Falta assumir. Falta assumir. Está entendendo? Assumir essa cura. Porque uma lei foi estabelecida como da natureza, vocês ouviram? Ela foi estabelecida. Jesus disse, não é o pastor, foi Jesus. Pelas minhas feridas ele foi machucado, arrebentado. Ele está dizendo: eu fui esmagado por vocês, e o meu sangue correu por essas feridas. Vocês creem que pelo meu sangue, pelo meu corpo rasgado, pelas minhas feridas vocês foram sarados? Confessam isso? Crê de todo o coração nisso? Então agora vocês vão fechar os olhos de vocês. Podem fechar. E vocês vão contemplar a cruz do Calvário agora. Não pense em mais nada, vai ter guerra na sua mente, mas você é mais forte. Você vai pensar na cruz, Jesus nela, em agonia. Agora, nós já estamos em espírito, irmão. Esquece a carne. Está doendo, tá? Esquece. Você está em espírito. Agora, você vai procurar uma ferida no corpo de Jesus. Tem várias. Todo o corpo dele foi arrebentado. Você vai procurar uma ferida lá naquele corpo. Achou? Agora você vai pegar o mal que estava sobre você, ou o mal que está sobre a pessoa que você está intercedendo, e vai ver nessa ferida. É uma dor, está doendo em Cristo. É um câncer, ali o câncer, está ali na coxa dele, estou vendo. É uma pressão, é um diagnóstico que deram, não importa. O que você está sentindo? Você olha para a ferida lá que você escolheu, pode ser qualquer uma, ele foi todo arrebentado. E você fala: ih, está ali, ó. Está ali essa doença do fulano, está ali. Essa doença que o médico falou, que no intestino, no estômago, no baço, no fígado, sei lá onde que é, na garganta. E está ali, ó, eu estou vendo, está na garganta dele lá, ó, está no fígado dele. Eu estou vendo. É isso que você vai fazer agora, sabe por quê? Porque ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele. Agora você vai ter o entendimento que você já teve aqui e vai dizer: é verdade, não é mentira, está escrito. Então agora, Jesus, para te honrar, eu me desligo dessa doença, porque ela não é minha, ela é sua, não é minha. Eu vou te honrar, porque o Senhor morreu para levar sobre o Senhor todas as minhas doenças e enfermidades. E não é justo com o Senhor que eu assuma uma doença quando não é minha, é sua. O Senhor pagou o preço, então eu te respeito, eu te honro. Jesus, essa dor, esse mal está sobre o Senhor, e eu declaro
pelas suas feridas, que eu sou livre agora. Eu estou livre. Agora tem que curar a sua mente, porque a sua mente são os olhos carnais. A mente, diz a palavra de Deus, é inimiga de Deus, porque ela vai trabalhar dizendo para você: é mentira, você continua doente. Só que o seu espírito está dizendo para você: por que te inquietas, ó minha alma? Por que te entristece dentro de mim? O teu espírito fala para a sua alma: por que você está inquieta? Por que você está ansiosa dentro de mim? Nós já morremos, nós agora ressuscitamos, e nós somos livres, livres dessa doença, livres desse mal. Começa a assumir, não deixa a mente falar, porque a mente é os olhos da tua alma, e a alma é a tua mente. Use os olhos do coração, como Paulo ensinou para a gente essa noite. Os olhos do coração. E o que eu vejo no meu coração? Que eu fui curado. Que eu fui curado, eu não preciso mais, eu já fui, porque a mesa está posta para mim, a ordem já foi dada a meu favor. Então eu estou num alto lugar, eu estou na palma da mão de Deus. Então eu vou descansar, vou confiar, vou entregar, e a minha mente agora passa a ser a mente de Cristo. Eu vou pensar como Cristo pensa, e não como o meu corpo deseja que eu pense. Então eu penso agora como Jesus. Gálatas 5:1 diz: não volte para a escravidão. Não volte para a escravidão. Eu já quebrei as correntes, eu já quebrei os ferrolhos. Vocês são livres. Livres. Então é hora de assumir. Pastor, mas eu não senti um vento, um arrepio. Não é isso, meu irmão, é escolha. O diabo quer que você escolha a doença, a dor, o mal, é o desejo da carne. Mas você é espírito. Se você é espírito, você tem a certeza que a sua vida eterna já começou, e na vida eterna não tem doença. Então você assume agora essa posição em Cristo Jesus: nenhum mal me sucederá, eu sou livre. Aí você tira essa mochila que você carrega pesada de doença, de tristeza, de angústia, de dor, e fala: Jesus, toma essa mochila e me dá a sua, porque o seu fardo é leve. E aí você vai começar a respirar aliviado. Obrigado, Jesus, porque eu não preciso carregar isso, porque o Senhor já carregou por mim. Ao Senhor foi dado, como diz Isaías 22, a chave que foi colocada em seus ombros. A chave, meu irmão, é a cruz, que abriu portas para nós, sem limites. Entra por essa porta agora, passa pela cruz, meu irmão, passa pela cruz. O diabo fica desesperado quando você faz isso. Vou repetir, Isaías 22 diz que a chave do reino de Davi estava sobre os ombros de Jesus. É a cruz, meu irmão. A cruz é a porta de entrada. O véu se rasgou, o corpo de Jesus se rasgou. Entra pela cruz, entra pelo corpo dele e sai do outro lado ressuscitado, vivo, aonde o diabo não pode te tocar. Assuma isso de uma vez por todas. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Ele levou, é uma lei que ninguém pode quebrar. Ninguém quebra a cruz, meu irmão. Ninguém quebra a cruz, muito menos Jesus. É uma lei, como você tem manhã, tarde e noite. É uma lei. Eu fui sarado, ninguém quebra essa lei. Eu agarro essa lei, eu guardo no meu coração. A lei é a palavra, meu irmão. Abrace a palavra. Eu não solto. O diabo vai lutar com você. Me dá. Você diz: não, eu tenho a força de Cristo. Agarra essa palavra. Agarra. Não usa a mente para lutar, não usa, porque o diabo quer que você vá para a mente, porque a mente é o campo de batalha. Vai para o coração, porque o diabo não vai no teu coração. E o coração está dizendo para você: jamais te deixarei, jamais te desampararei, eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Meu irmão, vai para o coração. Não traz o diabo para a sua mente. Sai da mente, vai para o coração, porque ele não tem espaço para lutar. É isso que você tem que fazer: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É trazer a guerra para o coração.
e no coração ele não vai. O diabo não vai, porque no coração a verdade é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ele disse, a verdade e a vida. Fica com a verdade. Fica com a verdade, não leva para a mente vai te derrotar. Fica com o coração. O coração está escrito: pelas minhas feridas eu fui sarado. Oh glória, oh glória. Nós vamos adorar a Deus. Adorar agora, não é louvar, pedir, não, você já foi sarado. Agora nós vamos adorar. Adora, adora, adora. Tu rompeste a tumba vazia agora.